Vai. Muito bem, você nunca Isso. esquece, porque eu esqueço. Não, é sempre bom lembrar. Vou compartilhar aqui. Chegou para vocês? Está na projeção? Chegou. Chegou, tá na Ótimo. projeção. Excelente. Bom, gente, nós estamos, salvo engano, no 88º estudo ao longo de todos esses anos. Então, acho que agora chegou o momento de a gente ir para o High Advanced, Sil. Como é que é no inglês? É o High Advanced, né? Agora é avançado, é tópico avançado. Porque a gente, para entrar em profecia, né, que foi uma das coisas que vocês pediram quando a gente passou aquele Google Forms ali para, né, pedir temas, opções, acho que no final do ano passado, que temas vocês gostariam, né? Então, o que a gente fez no começo do ano e terminamos no último estudo foi o caminho a Cristo, porque vocês pediram alguma coisa mais aplicada para o dia a dia e tal. Então, a gente trabalhou com o caminho a Cristo. E aí o segundo tema de interesse que veio ali foi profecia, né? E aí nada melhor do que começar por Daniel, porque Daniel e Apocalipse, eles formam um binômio ali muito interessante de profecia bíblica, e Apocalipse bebe muito em Daniel, né? Usa muito das referências que Daniel apresenta. Então, o ideal é a gente começar por Daniel, e se vocês toparem, na sequência a gente pode seguir por Apocalipse. Então, mais um ponto importante também para nós, por que que é importante a gente entrar a gente começar Daniel agora e não lá atrás, no começo? Porque a gente viu muito do Antigo Testamento. Toda a profecia bíblica apocalíptica, que é essa que se refere a tempo do fim e tudo mais, que mostra os atos de Deus na história de uma forma cabal, assim, finalizando alguns ciclos dentro da história, essas profecias elas bebem no Antigo Testamento. Então, se a gente não sabe, não conhece as histórias, e as histórias, né, do Antigo Testamento, a gente tem mais dificuldade para entender o simbolismo. Então, acho que agora a gente está bem preparado, já vimos Gênesis, Êxodo, todos os profetas, então a gente está bem preparado com esse background aí das histórias do Antigo Testamento para a gente entrar em Daniel, tá bom? O estudo de hoje, eu vou dividir ele em duas partes. Uma primeira parte, num grande contexto sobre o estudo de profecias no geral, e aí a gente entra especificamente nas profecias de Daniel, e depois, na segunda parte, aí sim, o capítulo 1 de Daniel. A ideia é a gente, a cada estudo, trabalhar um capítulo do livro de Daniel. São 13 capítulos, 12 capítulos, perdão, no total. Então, é tranquilo para não ir muito rápido, né? Para ir dentro de um ritmo bem interessante para a gente entender os detalhes, tá bom? Então, no nosso primeiro estudo, antes de a gente entrar nesse grande contexto, eu queria trazer isso daqui para nós. Por que estudar o livro de Daniel? Deixa eu só tirar as telinhas daqui. Por que estudar o livro de Daniel? Eu trouxe algumas razões aqui, quatro razões pelo menos. A primeira razão está nesses três textos aqui, do próprio livro de Daniel. Daniel 8,19, a gente lê assim: E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Próximo, Daniel 2,28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E o último aqui, Daniel 10,14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Os detalhes dessas histórias e do contexto desses textos a gente vai ver com calma ao longo do estudo. Mas o que chama atenção nesses três textos? Por que estudar Daniel? Porque as profecias de Daniel também se referem ao tempo do fim, aos últimos dias. O que é o tempo do fim? A gente vai ver nos estudos quando começou o tempo do fim. Já dando um spoiler, nós já vivemos nesse tempo do fim, no que a Bíblia menciona como últimos dias ou tempos do fim. Então, por que estudar Daniel? Porque ele se refere exatamente ao tempo que a gente está vivendo hoje, tá? Então, ele foi escrito aí para o tempo do fim, que iniciou em 1798, só para dar um spoiler. Depois a gente vai ver isso em detalhes. É um livro, então, para o nosso tempo,
e é um livro para os dias de hoje. Então, está aí a importância de a gente estudar o livro de Daniel. Seguindo aqui, a segunda razão, a gente tem lá em Daniel 11, verso 2. Lá o profeta escreveu assim: Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E, tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Não se preocupe com os detalhes, que a gente vai ver quando chegar lá no capítulo 11, os detalhes disso. Mas o que eu frisei aqui? Agora eu te declararei a verdade. Verdade. O que é a verdade? Muitas vezes a gente, quando pega alguma literatura aí mais espiritualista, tal, né? Hoje está muito em voga alguma diferente que diz, olha, um segredo que está aqui revelado, né? E agora que ele foi revelado, agora que ele está disponível, tal. Então, a Bíblia mostra o contrário. A verdade já está declarada e está acessível a todos. A verdade bíblica, e principalmente o que o livro de Daniel traz, é alguma coisa que precisa ser compreendida, que é para ser compreendida. É óbvio que exige alguma decisão e um certo esforço pessoal para entender, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. E mesmo nos tempos, e principalmente nos tempos atuais, é muito importante entender o que é a verdade. Porque nos tempos atuais, nessa visão pós-moderna que o Bauman falava, né, da modernidade líquida, hoje tudo é muito líquido. Então essa verdade ela é muito líquida nos dias atuais, porque ela é relativista. Nada é absoluto, tudo é relativo. E também tem uma visão muito plural hoje de muitas verdades, né? Cada um tem a sua própria verdade, cada um vive de acordo com a sua própria verdade. Mas a Bíblia, ela diz claramente aqui: eu te declararei a verdade. O que é essa verdade? Né? Então, essa é uma segunda razão porque nós devemos estudar o livro de Daniel, que se refere, razão número um, se refere aos tempos atuais, ao tempo que nós vivemos hoje, e porque ele está mostrando o que é a verdade. Outra razão, a terceira, por que estudar as profecias de Daniel? Porque lá nas profecias de Daniel a gente vai ver todo o cuidado de Deus e mostrando a soberania e a onisciência de Deus ao revelar para o profeta com séculos de antecedência muitas e muitas coisas. Por exemplo, a ascensão e queda de impérios, e vocês vão se surpreender que esses impérios, muito antes deles acontecerem, deles existirem de fato como potência mundial, eles foram citados pelo nome na profecia. Por exemplo, a Grécia. Daniel viveu 2 impérios antes, o começo das suas profecias, e lá já é citado o Império Grego, que viria em 2 ciclos na história depois. Vários contextos geopolíticos são colocados com um século de antecipação. E principalmente quais são as motivações por trás ali das histórias e por trás das narrativas que são trazidas, por trás das decisões ali dos agentes políticos, dos agentes religiosos, ou seja, dos protagonistas das histórias. Daniel, por inspiração divina, ele abre a cortina e mostra essas motivações por trás. E aí a gente consegue enxergar Deus atuando na história. E a gente vai ver eventos e datas extremamente precisos, que foram posteriormente comprovados pela história. Então, é muito interessante esse estudo. E tudo isso, essa terceira razão aqui, por que nós devemos estudar o livro de Daniel, isso nos mostra ou nos traz fortes evidências ou evidências cabais da sobrenaturalidade das Escrituras. A Bíblia não é um livro comum, não é um livro de historinha para criança, não é alguma coisa produzida por intenção humana, não. Deus usa agentes humanos, os profetas, aqueles que escreveram as Escrituras, mas ali está a influência sobrenatural de um Deus soberano e onisciente. Soberano porque ele controla toda a história, e onisciente porque ele já vive, antecipa a história. Deus ele não tem passado, presente e futuro. Deus ele transita por tudo isso da mesma forma, porque ele é onisciente, onipresente. Então, usando esse atributo divino, ele nos mostra com séculos de antecipação essas coisas todas que a gente vai ver, tá? Então, isso mostra o quão sobrenatural é a Bíblia, que é um livro divino mesmo. E só um Deus soberano e onisciente poderia ter produzido o conhecimento que está ali. Só que tem uma quarta razão também.
Essa quarta razão é essa associação de fé e conhecimento. Muita gente diz, ah, mas não dá para trabalhar as duas coisas em conjunto, né? A fé é uma coisa que eu trabalho como crença, e o conhecimento é uma coisa mais objetiva, que vai pelo lado da ciência. Não. Daniel, ele mostra as duas coisas juntas, fé, tanto o exercício da fé, quanto o exercício do conhecimento que nos ajuda a reforçar a fé. E isso evidencia o quê? A existência de Deus, essa intervenção de Deus na história através de eventos e datas, a própria messianidade de Jesus. A gente vai se surpreender quando chegar lá no capítulo 9 e a gente vai ver que a data da vinda do Messias, a primeira vinda de Jesus, lá 2000 anos atrás, ela foi predita, está predita aqui no livro de Daniel de forma precisa, dia e hora, e com comprovação profética, matemática e astronômica. Quando a gente chegar no capítulo 9, a gente vai ver isso. E mostra também a inspiração das Escrituras. Portanto, essa soberania de Deus, quando a gente associa fé com conhecimento e olhando o conhecimento bíblico, a gente vê que Deus ele é o Senhor da história, o Senhor das nações, o Senhor dos indivíduos, e mesmo quando o seu povo está sendo oprimido ali. Deus está no comando. Né? A gente vai ver que um grande contexto da história de Daniel é o momento de cativeiro do povo de Israel, né? O povo judeu, quando o reino de Judá é tomado por Nabucodonosor, essa é a história do capítulo 1, e é levado cativo para a Babilônia. Mesmo nesse momento de opressão, Deus, ele é o soberano, ele controla a história, tá? Mesmo quando seu povo é oprimido. Uhum. Outro ponto aqui, mostrando essa associação de fé e conhecimento. Todo mundo conhece essas duas figuras aqui? Opa, perdi aqui a minha projeção. Todo mundo conhece. O da esquerda, Einstein, né? E tem publicações aí que dizem que Einstein foi a mente mais brilhante e influente do século XX. E o da direita, Newton. Nessa publicação aqui, que chama Origens, que está a referência aqui embaixo, Einstein é citado como a mente mais brilhante e influente do século XX, e Newton é citado como a mente mais brilhante e influente do milênio. Eu não tenho o ano de publicação, de edição desse livro, mas ele foi pós-ano 2000. Então, estavam olhando, né, como é que foi todo esse milênio, esse último milênio, e quem foram os expoentes científicos, e Newton ele ocupa essa proeminência entre todos os outros cientistas. E olha que interessante, aqui é uma publicação para criança, People Grade Tree. Acho que Grade Tree aqui deve ser criança bem pequenininha, né? E olha o que diz aqui, Isaac Newton, a mente mais brilhante e influente do milênio, né? O tema, a mente mais inteligente que já viveu, ou que viveu até hoje. Então, quer dizer, duas publicações, uma para criança e uma, né, mais séria, vamos dizer, dizem isso, enxergam Newton como uma das influências mais importantes do século. E aí, não vamos entrar nos detalhes, mas Newton tem publicações em inúmeros campos da ciência. Ótica, né, todo o estudo de luz, né, nessa imagem aí, à esquerda tem um grande trabalho dele aí sobre ótica, à direita tem um grande trabalho clássico de Newton, a Principia, onde ele trabalha todas as bases aí da mecânica newtoniana e tudo mais. Só que tem um terceiro campo que Newton ele foi um grande estudioso que pouca gente sabe, mas está aqui a publicação dele, um livro dele de 1733. Newton foi um grande estudioso das profecias de Daniel e Apocalipse. Esse livro aí. E esse livro, eu não sei se dá para vocês verem aí na telinha, mas eu tenho uma edição dele da década de 50, aonde ele trabalha esses temas aqui, as profecias de Daniel e o Apocalipse, mesmo a tradução desse livro aqui de 1733. Então, é impressionante que Newton, dizem aí que ele escreveu tanto quanto sobre profecia, quanto ele escreveu sobre ciência. Eu não vou ler aqui, mas fica para vocês quando a gente mandar o material, mas Newton, ele chegou a conclusões, assim, séculos antes de várias coisas acontecerem ali,
que nós hoje, olhando para trás na história, chegamos às mesmas conclusões que ele. Por exemplo, aqui nesse último parágrafo, quando a gente estudar Daniel 2 na semana que vem, a estátua, a imagem de quatro metais, Newton identificou como quatro grandes nações: a Babilônia, os persas, os gregos e os romanos. E por aí vai. A mesma, e ele entendeu que lá no capítulo 7, quando aparecem os quatro animais, as bestas ou as bestas feras, ou os quatro animais, era a mesma profecia dos quatro impérios. Então, Newton, ele, pela dedicação que ele teve ao estudo de profecia, ele chegou realmente em coisas extremamente interessantes em relação à interpretação. Detalhes que ele não tinha, porque ele estava vivendo antes de coisas acontecerem, de algumas dessas coisas acontecerem, ele não chegou na precisão que a gente tem hoje, porque hoje a gente tem muito mais detalhes aí, tá bom? Então, só para vocês entenderem. E Newton ele foi muito feliz, por isso que ele foi tão prolífico ao fazer ciência como a estudar profecia, porque Newton ele teve uma visão muito mais ampla de todos os campos de conhecimento. Por exemplo, ele olhou para o livro da natureza para fazer ciência, mas ele olhou também para o segundo livro, que é o livro que são as Escrituras, que é a Bíblia, para entender a revelação de Deus na Bíblia. E por que ele foi feliz nessa junção? Porque o autor é o mesmo, tanto da ciência quanto das Escrituras, né? Tanto do livro da natureza quanto do livro das Escrituras, a Bíblia. Então, o autor é o mesmo. Então, quando ele olha as duas coisas conectadas, ele conseguiu ter esse nível de interpretação absurdamente grande, tanto no campo científico quanto no campo da interpretação profética. Só que Newton juntou também mais um campo do conhecimento, que é a história. Então ele começou a olhar para a história e ver como a profecia se cumpria na história. E ele olha também, juntando tudo isso para o campo profético. Então, Newton entende que o centro, a origem desses quatro campos é uma única pessoa, que é o próprio Deus. Deus é o autor do livro da natureza, da ciência. Então, a boa ciência que se baseia em Deus, ela chega em conclusões mais assertivas. Deus é o autor da Bíblia, Deus se manifesta na história e Deus se manifestou também na revelação profética. Então, está aqui a explicação por que ele conseguiu esse sucesso tão grande nesses dois campos de interpretação profética e no campo científico. Bom, entrando agora especificamente no livro de Daniel, deixa eu só organizar aqui a barrinha. No livro de Daniel, quem escreveu e quando o livro de Daniel? Daniel está aí escrito em hebraico, lembrando que hebraico a gente lê da direita para a esquerda, então Daniel ele é formado por essas três partículas aí, Dan, que significa juiz, meu, o I, que significa meu, e o El, que significa Deus. Então todo nome que termina com El, Daniel, Emanuel, Ismael, tem Deus ali embutido no nome, tá bom? Então, Daniel traduzindo numa tradução aqui mais próxima para nós, Deus é o meu juiz, tá? Só para como curiosidade para vocês. O que mais? O profeta Daniel, então, ele é autor do livro. Ele começa a escrever quando ele era bem jovem, com 16 anos de idade, ele é levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor no ano 605. A gente vai ver os detalhes disso quando a gente entrar no capítulo 1. Daniel, mais os seus três companheiros, Ananias, Misael e Azarias, são levados. Eram jovens nobres ali de Jerusalém e são levados para a Babilônia, para a corte da Babilônia, por Nabucodonosor, quando Nabucodonosor faz a terceira incursão ali em Jerusalém e leva o povo cativo. E eles se mantiveram leais a Deus e foram abençoados com uma sabedoria especial e ocuparam também posições de proeminência ali no governo babilônico. Então é nessa época que o livro de Daniel foi escrito, 600 anos antes de Cristo, tá? Daniel, no final, ele se torna um administrador ali de Babilônia, não só de Babilônia, mas também quando Babilônia cai e dá origem, e a Medo-Pérsia toma o domínio, Daniel ele passa a ser um administrador também na Medo-Pérsia. Então, ele vai caminhando por esses dois impérios. O trabalho dele era tão bem feito e tão virtuoso que ele, né, geralmente um conquistador, ele elimina todos os habitantes ali, todas as pessoas que
que ficaram, né, do governo, mas Daniel não. Daniel ele passa para o Império Medo-Persa e aí ele continua. Então, Daniel sempre ocupando uma posição de liderança. Outra coisa importante também tem muita discussão, a gente não vai entrar aqui nessa noite, porque né, não dá tempo. Daniel traz com tanta precisão as profecias e fatos históricos que tem muita discussão aí no meio cristão. Ah, Daniel foi escrito tardiamente, foi escrito depois que isso aconteceu. Ou foi produzido, na verdade, criaram, inventaram esse personagem, porque não tem como ter uma descrição tão precisa dos eventos históricos. Mas isso não é verdade, porque o próprio Jesus, em Mateus 24:15, próprio Jesus dá autenticidade para Daniel como profeta mesmo e que viveu no tempo que ele viveu. O próprio Jesus diz lá: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Não vamos entrar em detalhes do que Jesus estava dizendo aqui sobre isso, mas Jesus cita o profeta Daniel. Então, essa visão aí daqueles que querem desacreditar a Bíblia, né, que não, foi uma coisa tardia, uma história inventada, contando um fato histórico passado, por isso que tem muitos detalhes. Não. O próprio Jesus dá autenticidade ao relato de Daniel. E Daniel como fato, como pessoa histórica mesmo, profeta Daniel, como falou o profeta Daniel. Seguindo aqui, algumas evidências históricas aí de Daniel e arqueológicas também. Essa primeira ilustração à esquerda, no canto superior esquerdo, é uma ilustração artística, óbvio, né, de Babilônia, com base nos registros arqueológicos que foram encontrados. Na parte de baixo, no canto inferior à esquerda, dá para ver, esse é o portal de Babilônia, um dos portais de Babilônia por onde Nabucodonosor entrava nos momentos de glória, de vitória, quando ele voltava das batalhas, que é o portão de Ishtar. E hoje esse portão ele está no Museu do Pérgamo, de Pérgamo em Berlim. Ele foi desmontado tijolinho por tijolinho quando foi encontrado as escavações arqueológicas encontraram os restos, né, do Palácio de Nabucodonosor e esse portão e aquela parede ali de trás, aquele revestimento de parede ali de trás, foi encontrado de forma perfeita. Então ele foi reconstruído aqui dentro. E olha o tamanho das coisas. Então essas reproduções artísticas, como no canto superior esquerdo, mostram essas temáticas aqui, né? Esses leões alados, essas coisas aí que eram símbolos de Babilônia. Uma outra peça muito importante arqueológica para testar a veracidade do livro de Daniel é esse cilindro de Ciro, que relata a queda de Babilônia, que está lá no Museu Britânico de Londres. É um cilindro de argila escrito em escrita cuneiforme. E aí ele relata a queda de Babilônia exatamente como está relatado no livro de Daniel. Então, foi produzido pelos persas, né? Ciro era persa. Então, foi produzido para falar das vitórias, né? E descrever ali as vitórias de Ciro. E aí é relatado exatamente como está relatado no livro de Daniel. E vários tijolos encontrados em escavações lá no Iraque, onde ficava a Babilônia, e dá para ver, ó, que tem um número aqui, esse número foi colocado a posteriori, né, só para catalogar esses tijolinhos, e vários desses tabletes trazem o nome Nabucodonosor, que é o nome que você vai ver na nossa Bíblia, Nabucodonosor. Quer dizer, não tem como, né, desacreditar o relato bíblico. A gente tem a própria testemunho de Jesus falando sobre a figura histórica do profeta Daniel, e temos vários achados arqueológicos ali que contam exatamente o que está descrito no livro e com detalhes, tá bom? Bom, uma outra coisa interessante que a gente precisa entender antes de entrar no estudo específico da profecia é como que está estruturado o livro de Daniel. Então, para isso, a gente sempre precisa lembrar o seguinte, que né, toda a Bíblia ela foi escrita com um pensamento oriental. O pensamento oriental é diferente do nosso pensamento ocidental. Nosso pensamento ocidental, herança lá de Aristóteles, tal, essa concatenação de um pensamento lógico, né, da causa para o efeito, introdução, desenvolvimento e conclusão. Daniel não trabalha dessa forma. Então, só para vocês entenderem, mas a gente já viu isso, parece que está meio confuso o que ele apresenta aqui. Não, Daniel, ele apresenta repetição e expansão. O que é isso? Em Daniel 2, ele dá um plano profético, em Daniel 7, um segundo, em Daniel 8 e 9, um terceiro, e 10 a 12, um quarto.
Ele, na verdade, é a mesma história sendo contada dessa cadeia progressiva de descrição dos eventos históricos. Só que no próximo plano profético, ele descreve o mesmo período, só que entrando em mais detalhes e expandindo mais a nossa compreensão. Então ele repete, expande e acrescenta a cada plano profético. Então isso é muito importante a gente ter em mente que, na verdade, a gente vai ver a mesma história sendo contada com enfoques diferentes nos quatro planos proféticos de Daniel, com enfoques diferentes, então repetição e expansão. A cada novo plano profético, mais detalhes são acrescentados daquele ponto de interesse aonde está sendo expandido. Então, como se a gente estivesse entrando em mais detalhes, entrando mais profundamente em detalhes, em meandros da história, e dentro dessa entrada a gente vai ter uma expansão e mais detalhes do que está acontecendo ali, tá? Então, esse paralelismo progressivo, eu vou mostrar aqui, ó, só como exemplo. Daniel 2, ele fala desses quatro impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, falando sobre o reino de Deus que está sendo estabelecido. Daniel 7 fala dos mesmos quatro impérios, a mesma história sendo contada, com outro simbolismo. Aqui era uma estátua, aqui é uma estátua, né, que é o simbolismo. Aqui em Daniel 7 são quatro animais, que são o simbolismo, só que agora o enfoque é diferente, porque ele entra em mais detalhes quando ele entra em alguns, principalmente no último animal aqui, no último império de Roma, o juízo celestial que conduz à nova terra. Então, aqui o reino de Deus estabelecido, aqui ele já dá um detalhe do juízo celestial antes do estabelecimento do reino de Deus. Aí no 8 e 9 ele já não fala mais de Babilônia, porque Daniel já estava vivendo na época da Medo-Pérsia, mas ele conta a mesma história, só que ele entra num detalhe aonde o santuário vai ser purificado porque o Messias está vindo. Aqui é nos capítulos 8 e 9 que a gente tem o detalhe do aparecimento do Messias, né? Dia e hora do surgimento do Messias. E aí no 10 a 12, da mesma forma, os mesmos três impérios, a mesma história sendo contada, com detalhes e com simbolismos diferentes, só que aqui Miguel, que é um nome de Jesus, um nome para Jesus, quando ele está em guerra contra Satanás, então Jesus se levanta e defende seu povo. Então aqui o simbolismo de uma estátua com metais, no 2, no 7 o simbolismo de quatro animais, no 8 e o 9 o simbolismo de outros três animais, e no 10 ao 12, aqui já tem um pouco mais de literalidade e também outros simbolismos, tá bom? Então, é assim que Daniel funciona. Deixa eu pular. Aqui não vou entrar em detalhes. Outro ponto importante também, então, a gente entendeu como é que a história vai ser contada no livro de Daniel, né? Com repetições em quatro planos proféticos, de expansões, repetições e expansões dando mais detalhe. Mas Daniel, a grosso modo, ele está organizado em duas grandes sessões. O livro todo, de 12 capítulos, está organizado em dois grandes blocos. Primeiro, uma sessão histórica, dos capítulos 1 ao capítulo 6. Se bem que o capítulo 2 ele é também, além de uma recapitulação histórica, ele tem toda uma parte profética aqui, mas ele está, né, os estudiosos aqui colocam o capítulo 2 também nessa parte histórica. Então, no capítulo 1, o que a gente vai ver? Daniel é levado cativo. No capítulo 2, o rei tem um sonho, que é dessa estátua. A gente vai ver na semana que vem. No capítulo 3, os jovens na fornalha. Histórias bem conhecidas de todos nós, né? No capítulo 4, a loucura de Nabucodonosor. O que aconteceu com Nabucodonosor? Ele teve um piripaque ali e a gente vai ver o que aconteceu e por quê. No capítulo 5, a queda de Babilônia. Como Babilônia cai frente ao Império Medo-Persa. E no capítulo 6, uma das histórias mais conhecidas, né, da Bíblia, Daniel na cova dos leões. O que essa parte histórica me mostra? Essas histórias me ensinam a como nos preparar para o tempo do fim. Por quê? Porque todas essas histórias, toda essa sessão histórica mostra Deus conduzindo a história e dirigindo a história. Deus respeita o livre-arbítrio individual, mas ele conduz a história. Então, quando eu olho Deus atuando de forma específica e cabal na história, isso faz o que comigo? Reforça a minha fé, a minha coragem e a minha esperança para viver os momentos finais da história desse mundo. E aí, a outra parte, a segunda parte do livro de Daniel, a parte profética, aí os capítulos de 7 a 12. No capítulo 7, a gente vai ver a mesma história do capítulo 2 sendo contada, só que agora com quatro animais estranhos.
No capítulo 8 e 9, a mesma história sendo contada agora na visão de um carneiro no bode. No capítulo 9, as 70 semanas de oportunidade para o povo, só que no final dessas 70 semanas vem o Messias. É no capítulo 9 que a gente vai ver quando Jesus, a profecia da vinda de Jesus, 490 anos antes disso ser cumprido. A visão de Daniel no rio Tigre, no capítulo 10, no capítulo 11, os reis do norte e rei do sul, e no capítulo 12, o tempo do fim. O que essa parte profética me mostra? Que o objetivo da profecia é o quê? Nos preparar para o futuro, aumentando a nossa fé, que a gente já viu Deus atuando aqui na parte histórica, nos bastidores da história, conduzindo a história. Então, aumenta a nossa fé de novo, nos dando confiança na palavra de Deus, a Santa Bíblia, nos preparando para esses eventos finais. E olha o capítulo 12. Exatamente isso, o tempo do fim, que é o tempo que nós vivemos hoje. Então, Daniel escreveu isso há 600 anos antes de Cristo, ou 600 anos antes de Cristo, falando alguma coisa que era para nós nos nossos tempos hoje, tá bom? Então, esse é um panorama aqui geral de como Daniel está estruturado. Outro ponto importante, antes da gente entrar na interpretação como um todo, qual é o tipo de profecia que a gente vai ver em Daniel? O tipo de profecia apocalíptica. O que é isso? Tem os dois tipos de profecia, a profecia clássica e a profecia apocalíptica. Um exemplo de profecia clássica, quando Deus chama Jonas e diz: Jonas, vai lá para Nínive e prega para eles. Se eles não se arrependerem, eles vão ser destruídos. Eles foram destruídos? Não, não foram destruídos, porque era uma profecia clássica, porque dependia, esse tipo de profecia, ele depende da resposta humana. Se eles não tivessem se arrependido, eles seriam destruídos. Deus disse isso para Jonas. Agora, como eles se arrependeram, o que o livro de Jonas traz? Que Deus não enviou os seus juízos para eles. Agora, a profecia apocalíptica, ela é diferente, ela é incondicional. Queira eu reaja de uma forma ou de outra, a profecia ela vai se cumprir, porque ela está centralizada no final da história desse ano, da história humana. A gente vê nesse tipo de profecia muito simbolismo, então visões, sonhos, mediação de seres celestiais, imagens aí muito vívidas desse simbolismo todo. E esse tipo de profecia, ela geralmente dada em tempos de crise, porque ela traz uma mensagem de esperança, é Deus que conduz a história. E não depende, essa condução de Deus da história, ela não depende da resposta humana. Queira você, queira você, Jesus vai voltar segunda vez, independente da minha decisão. Percebe? Essa é uma outra profecia que está classificada aqui como apocalíptica. Óbvio que ele quer a minha reação, a minha decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador, para que ele possa me levar com ele para o céu. Só que ele vai voltar independente da minha decisão ou não, tá? Outro ponto importantíssimo quando a gente interpreta a profecia, a gente tem que estudar o método correto. É igual ciência. Você pode chegar nas decisões mais diversas possíveis e as mais esdrúxulas possíveis quando o método científico ou o método a metodologia de estudo não está correta, né? Então, aqui na interpretação profética, a mesma coisa. Sempre existiu um único método de interpretação profética, que é esse método aqui, o historicista. Esse método é o método que a Bíblia se interpreta a si mesma e é o método que Jesus utilizou para interpretar a Bíblia. Quando a gente vai para Lucas capítulo 24, quando Jesus aparece aqueles dois discípulos após a ressurreição no caminho de Emaús, e eles não reconhecem Jesus, Jesus pergunta para eles: e aí, o que aconteceu? E eles ficam, né, perplexos: como? Só você que não sabe os acontecimentos dos últimos dias em Jerusalém? E aí Jesus se revela, né? Jesus mostra para eles no caminho todo. A Bíblia diz assim que Jesus, começando por Moisés, passando por todos os profetas, mostrou para os discípulos tudo o que estava revelado sobre ele. Então, esse é o método da Bíblia, é o método que a Bíblia mostra, o método correto de interpretação. Só que em alguns momentos da história surgiram outras opções, outras propostas, obviamente com o inimigo por trás tentando desviar o verdadeiro crente sincero da interpretação correta da Bíblia. Por exemplo, esse primeiro método aqui, o preterismo, ele surge lá na Contra-Reforma, lá no século XVI, para combater a reforma, dizendo o quê?
Todos os eventos proféticos eles já foram cumpridos. E essa é essencialmente uma visão católica, o preterismo, né? Joga todos os eventos proféticos para o passado. Então, não tem nada para mim hoje. Aí surgiu um outro, o futurismo, também da mesma forma, joga todos os eventos proféticos no futuro. Nada foi cumprido, tudo vai ser cumprido no futuro, num período escatológico. Aqui, basicamente, os evangélicos usam esse método, que é o dispensacionalismo. A gente já estudou há muito tempo atrás o dispensacionalismo. Então, tanto o preterismo como o futurismo não tem nada para mim. Ou está tudo no passado já cumprido, ou está tudo no futuro ainda a cumprir. Então, o que tem de interessante para mim na profecia hoje? Nada, absolutamente nada. E tem um terceiro método também, o idealismo, que na verdade isso surge dentro da visão pós-moderna, que as verdades elas são atemporais, alegóricas, é muita alegoria, muita interpretação muito espiritual das coisas e nenhuma ligação com eventos históricos. Então essa é uma visão pós-moderna. Eu repito, esses três métodos, preterismo, futurismo e idealismo, são obras satânicas para desviar a visão do crente sincero ou do cristão sincero que está buscando a verdade. Lembra no começo? Primeiro verso, a segunda razão para estudar Daniel, porque ali é mostrada a verdade. Né? Então, esses métodos desviam a pessoa da verdade. O método que a gente vai usar, então, é o historicista, é o cumprimento profético dentro do fluxo da história, desde o tempo do profeta até o tempo do fim da história. Esse é o método que a Bíblia traz como método correto. Esse é o método que Jesus usou, por isso que é o método correto, que é o que a Bíblia traz. É o método que os reformadores utilizaram e é o método que o estudante sincero, quando estuda a Bíblia, ele deve usar. Não vou entrar nesses detalhes, mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tanto em Daniel quanto em Apocalipse se fala sobre a identidade do anticristo. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas dependendo do método que eu uso, eu vou ter conclusões totalmente diferentes. Por exemplo, se eu traçar o curso da história aqui, quem foi o anticristo? Se eu uso o método preterista ou preterismo, então está tudo no passado. Foi Nero, foi lá no ano 54 que perseguiu os cristãos, né? Então aquele que se opunha a tudo, se opunha a Deus, né? Se opunha a Cristo, a obra de Jesus. Então foi Nero, porque foi um dos grandes perseguidores dos cristãos. Mas pode ser Antíoco Epifânio, que é um grego que surgiu ali no 175 anos antes de Cristo, na verdade, que está errado, tá? É 175 AC, antes de Cristo. Então, ele profanou o santuário, ele, né, invadiu ali o santuário judaico, ofereceu porcos ali no altar de sacrifício e por aí vai. Então, percebe? Joga tudo lá no passado, pode ser qualquer pessoa. Se usa o futurismo da mesma forma, né? Hoje se diz, o anticristo é um governante mundial que vai surgir, que ele vai promover a paz, entre aspas, depois ele vai virar casaca e vai dominar, vai oprimir as nações. E teve muita gente que já foi classificada aí como anticristo nessa visão futurista. O próprio Hitler, Osama Bin Laden, o próprio Barack Obama e talvez esse quarto aí, uma figura que ninguém sabe quem é e vai vir no futuro aí. Quando eu olho o historicismo, como eu olho para a história como um todo, não tem como eu ter opções. Se o fato histórico, óbvio, se está no futuro, né, tem algumas indicações ali. Mas se está no passado, é claro, a profecia mostra claramente o que aconteceu. Então a gente sabe pelo historicismo que o anticristo, na verdade, é um poder religioso que se desenvolveu desde a Idade Média e vai até o final do mundo. Tá? E aí, o idealismo pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer poder maligno que se opõe a Deus. Então, esses três não são métodos bíblicos para a interpretação profética. Outro ponto importantíssimo quando a gente entrar no estudo ali das profecias de Daniel é esse princípio dia-ano. Em profecia, um dia profético é igual a um ano literal, tá? Um dia profético é igual a um ano literal. Então, por exemplo, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Daniel capítulo 9. 70 semanas, 70 vezes 7, 490 dias. Então, 70 semanas, essa profecia, na verdade, ela é de 490 anos, tá bom? Então, um dia profético, um dia literal. A profecia chega ao tempo do fim.
nunca pode ser limitada a dias, semanas ou meses literais. Porque se é uma profecia apocalíptica, toda profecia apocalíptica ela está falando de eventos do tempo do fim. Então, não tem como, né? Se é 490 dias que começou lá no período de Daniel, o negócio acabou em menos de 2 anos, né? Em menos de 2 anos já acabou o tempo profético. Mas se não vai até o final dos tempos, então percebe, não tem como. Essa profecia ela não está limitada a dias, ela tem que ter essa aplicação de um dia profético como um ano literal. A linguagem sempre é simbólica, a unidade de tempo também é simbólica. Então, não pode ser literal, porque se a profecia toda é simbólica, a unidade de tempo também tem que ser simbólica. E aqui está a base bíblica para a gente usar essa premissa de interpretação, um dia profético como um ano literal. Números 14 e 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Aqui foi aquela profecia dos 40 anos de peregrinação no deserto. Os espias ficaram por 40 dias espiando a terra, voltaram, né, com toda aquela choradeira, a terra cheia de gigantes, aquela coisa toda. A gente não vai conseguir dominar, então Deus ele profetiza por meio de Moisés que eles ficariam 40 anos no deserto. Então, percebe alguma coisa relacionada ao futuro, para eles, no caso, e cada dia representando um ano. Da mesma forma, Ezequiel 4:7, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetirás contra ela. Então, um princípio muito importante. Né? Recapitulando, método historicista, olhar o cumprimento da profecia na história. E dois, olhar a parte simbólica, a gente vai buscar na Bíblia a interpretação simbólica, mas usando o princípio dia ano quando a Bíblia ou a profecia mencionar período de tempo. Então, sempre um dia profético é igual a um ano literal. Para fechar essa parte inicial de contexto, qual a relevância de Daniel para os nossos dias hoje? Deus se revelando, né? A Bíblia é a revelação de Deus, Deus controlando a história e cuidando do seu povo. A própria revelação de Jesus como nosso Salvador e Senhor, como nosso sacrifício, nosso sacerdote e o rei. Então, esses 5 papéis aqui de Jesus vão ser apresentados claramente ao longo da profecia de Daniel. E uma revelação também da cosmovisão bíblica, né? Como é que eu entendo a Bíblia? A Bíblia eu entendo Deus se comunicando com os seres humanos, Deus atuando na história, Deus mostrando coisas que vão acontecer no futuro para preparar o seu povo, para reforçar a fé deles, e Deus conduzindo a história até a sua consumação. Uma das coisas que eu acho mais bonita nesse entendimento aqui de Deus atuando nos bastidores da história, Deus ele conduz a história, só que nunca viola o livre-arbítrio de ninguém, de nenhuma criatura. Como ele pode fazer isso? Ele só pode fazer isso porque ele é Deus, né? Outra, número 4, aqui na profecia de Daniel, a gente encontra modelos de integridade, de sabedoria, de fidelidade nas histórias, né, que nos inspiram a viver nos dias de hoje, nos dias difíceis de hoje. Viver fiéis a Deus, enquanto servimos a Deus numa cultura atual que é plural e relativista. E esse contraste com o mundo pós-moderno. Então, eu me inspiro nas histórias de Daniel, nesses modelos ali de integridade, de sabedoria e de fidelidade, e me ajuda, essa inspiração me ajuda a viver numa sociedade plural e relativista que a gente vive hoje. É um GPS espiritual, né? GPS é coisa do passado, um ex-espiritual, que mostra a nossa posição atual, em que momento nós estamos da história e qual é o destino futuro, né? O que vai acontecer com essa história no futuro? E o mais importante de tudo para nós, qual é o caminho correto e seguro para transitarmos até o final da história e não perecermos ao longo do caminho. E qual é a nossa missão hoje, né? Privilégio e responsabilidade de povo que vive no último tempo, no último momento da história desse mundo. Qual é o nosso papel nesse momento importante da história do mundo? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso propósito? E o papel está aí, é compartilhar essa verdade com aqueles que não conhecem. Esse é o papel de todos nós, tá bom? Bom, deixa eu ver que horas. Vamos entrar em Daniel 1, dois poderes em conflito. Quem tem a sua Bíblia aí, e quiser fazer uma leitura rápida para nós, tem alguém que gostaria de ler? Senão eu posso ler daqui também. Tem alguém que está com a fácil aí? É importante a gente ler os relatos, sabe?
Ao longo desses estudos de Daniel, a gente vai fazer muita leitura da Bíblia para vocês verem os detalhes. Alguém gostaria de ler? Eu não estou vendo vocês, tá? Eu Então, posso ler, Fábio. pode ir, Eu, Karine, por Karine. favor. Karine, Daniel dá um. um ponto. Isso, Daniel, 1,5 de velocidade, hein, Karine? No ano terceiro reinado. Tá bom, vamos lá. Aí foi No ano, dois. Pode ir, pode ir. no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, ó, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Obrigado, Karine. Então, aqui é um grande resumão e o início da história de Daniel. Então, aqui a Bíblia já introduz os personagens principais dessa primeira parte do livro. Então, Daniel e os seus três companheiros, Misael, Azarias e Ananias, né? E depois os nomes babilônicos que eles receberam. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas só para a gente contextualizar, né? Lembra quando a gente estudou sobre o reino o reino de Israel, né? Que o apogeu aconteceu com Davi e Salomão? Então está aqui no lado direito a área, né? O território que o reino na época de Davi e Salomão ocupava.
Então, o problema foi o seguinte, né? A gente já vê Salomão com Davi, esse apogeu, com Salomão no início do seu reinado também, e aí a gente vê que ah, sorrateiramente Salomão ele vai se afastando de Deus, né? Mesmo com todo o império que ele tinha, ele vai se afastando de Deus, né? E ele vai introduzindo uma série de coisas estranhas, apostasia, adoração a outros deuses, idolatria, tal. E aí a gente vê que como quando o governante se corrompe, o povo também se corrompe, né? Então, o reino chega numa total apostasia ali quase no finalzinho do reinado de Salomão. Só que Salomão ele se arrepende, né? E aí ele, isso está bem descrito na Bíblia, e ele se volta para Deus. Então, não é no apogeu, quando Salomão estava, né, ligado a Deus, ele escreve Provérbios e Cantares, e nesse momento pós-reconciliação com Deus, quando ele se arrepende, ele escreve Eclesiastes. Só que aí o problema já tinha sido formado, né? Aí, quando o descendente de Salomão, que é Roboão, ele vem e aí a coisa já está bem desandada e aí o reino é dividido, né? Roboão, ele começa a oprimir o povo e a subir impostos e aquela coisa toda, a história que a gente já conhece. E o fato é que o reino se divide em Israel ao norte e Judá ao sul. Então, já com um tamanho territorial bem já menor do que o que tinha na época ali de Salomão. Então, reino dividido. Aí, o que, que acontece? A apostasia. Primeiro no Reino do Norte, então o povo se afasta de Deus, entram com uma série de práticas idolátricas e rejeitam a Deus. Então vêm os assírios em 722 antes de Cristo e vem e domina e conquista o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e eles são aniquilados. Nunca mais eles voltaram a se restabelecer. E da mesma forma, de Judá, o reino do sul, em 605 a.C., então 100 anos praticamente depois, a mesma coisa acontece. Agora não mais os assírios, mas agora os babilônicos, eles vêm e conquistam o reino do sul, e é aqui, exatamente nesse ponto, que entra o capítulo que a Karine leu para nós, o capítulo 1 de Daniel. Nesse momento de conquista, Nabucodonosor vai ali e leva alguns nobres, entre eles Daniel e os seus três companheiros. E aqui um ponto importante: a idolatria foi realmente sempre foi, né, ao longo de toda a história do povo hebreu e do povo judaico, sempre foi presente, Deus sempre alertando, mas eles colheram o resultado ali do seu afastamento de Deus, né? Não é Deus que manda o sofrimento, mas eles decidiram não ter a Deus como seu guia, então aí eles estavam sujeitos às dinâmicas das nações. Então, o Reino do Norte conquistado pela Síria em 722 a.C. e Reino do Sul conquistado por Babilônia em 605 a.C. Então, já vimos isso. E o que é interessante que nessa destruição do Reino do Sul, aqui é uma ilustração artística, né, de Nabucodonosor invadindo ali Jerusalém, quando Nabucodonosor ele conquista o reino de Judá, o reino do sul, o reino de Judá, ele leva uma parte, uma porção ali dos nobres para cativeiro na Babilônia, e lá eles permanecem por 70 anos, tá? Então, essa é uma outra profecia bíblica que diz que o período do cativeiro seria por 70 anos, duraria por 70 anos. E esse dado ele é muito importante, porque mais ou menos 70 anos é o tempo que Daniel ele tinha uns 16 anos quando ele foi para a Babilônia, e mais uns 50 e poucos anos. No final ali da vida de Daniel estava dando o tempo de 70 anos. Então a gente vai ver muita coisa nos capítulos finais de Daniel, Daniel orando a Deus, preocupado, porque ele conhecia a profecia de Jeremias de que o tempo de cativeiro seria de 70 anos. Então, ali, esse contexto histórico é muito importante para a gente entender o que Daniel está, no final do livro, ele vai estar pedindo a Deus e orando, lembra que a gente falou que o livro de Daniel, Deus abre, né, as motivações e as intenções, o que Daniel tinha no seu íntimo, quais as preocupações que ele tinha. Bom, quem era a Babilônia? Babilônia, aqui na época de Daniel, no reinado de Nabucodonosor,
foi o maior e o grande império da época, tá? E aí, perdão, e aí Nabucodonosor ele invade 600 em 605 e reina até 562 quando ele morre. E tem vários destaques ali das campanhas militares, tal, mas o que é interessante aqui é essas ilustrações artísticas de Babilônia. Óbvio, isso aqui é feito tudo com base nos encontrados arqueológicos aí. Então, Babilônia era um esplendor, era uma cidade inexpugnável. Dá uma olhada ali nas muralhas, né? O rio Eufrates, a beira do rio Eufrates ali, é onde Babilônia se desenvolveu. Então, uma das sete maravilhas do mundo antigo era os jardins suspensos de Babilônia. Nabucodonosor ele governa durante 43 anos e ele eleva o nível, o status assim geopolítico e a proeminência de Babilônia assim ao nível máximo. Então ele foi o governante mais poderoso do mundo na sua época. E aí o que que a gente vê de contexto ali de bastidores? Na verdade, algumas batalhas acontecendo, poderes ali batalhando em conflito. A gente vê dois reis, né? Nabucodonosor batalhando contra Joaquim, que é o que a Karine leu. No reinado de Joaquim, Nabucodonosor vai e faz a incursão e leva cativo Daniel e seus companheiros. Então, Nabucodonosor versus Joaquim. A gente vê também uma batalha entre dois deuses dos bastidores como pano de fundo. Elohim, né, que é o nome de Deus, e Marduk, né, a divindade babilônica. A gente vê dois santuários, o Templo de Jerusalém, né, que foi destruído por Nabucodonosor, e o zigurate, o grande zigurate da Babilônia, que, né, vou voltar para a ilustração artística aqui, ó, é esse zigurate, né, essa pirâmide aqui, tipo uma pirâmide com vários patamares, existia esse grande zigurate lá em Babilônia, né, que acredita-se que era a própria Torre de Babel estava ali nessa posição. Então, o templo versus o zigurate, que era o templo pagão ali de Marduk. E duas cidades, uma batalha, poderes em conflito, Jerusalém versus Babilônia. Esses poderes em conflito vão aparecer em toda a profecia apocalíptica, tanto de Daniel quanto de Apocalipse. Jerusalém e Babilônia como símbolos dos poderes ali em conflito. Seguindo aqui, algumas reflexões importantes para nós do que a Karine leu. Primeiro, o Deus de Judá foi derrotado pelos deuses da Babilônia? Por que que eu trago essa pergunta? Porque se cria na época, não só na época, como muito tempo depois também, que na verdade a batalha entre duas nações, entre dois governos, no fundo, em última instância, era uma batalha entre os dois deuses dessas nações. Então, quando Nabucodonosor domina Babilônia, domina Judá, o reino de Judá, a visão que ele tinha era que o Deus Marduk foi superior ao Deus ali de Israel, de Judá. Só que não é isso. Agora a gente abre os bastidores, né, no relato bíblico. Não é isso que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e por aí vai. Ou seja, a derrota de Judá foi um ato da soberania de Deus, porque Deus permitiu. Isso mostra Deus no controle da história. E esse dá o tom teológico de todo o livro, que é Deus quem governa soberanamente os reinos desse mundo. Não só aqui na história de Daniel, né, de Nabucodonosor e todos os impérios que o seguiram, mas também nos nossos tempos, na nossa história. É Deus quem estabelece e remove reis de acordo com a sua vontade. Óbvio, tem o livre-arbítrio envolvido, mas lembra, é Deus conduzindo a história. Então, aqui Daniel, no verso 2 do capítulo 1, já deixa claramente estabelecido a soberania de Deus. É Deus que está nos bastidores da história. Isso me dá segurança quando eu olho para a história do nosso tempo, que é Deus que está conduzindo os rumos da nossa história hoje. Então, qual a aplicação para nós no nosso tempo? O Senhor a quem servimos dirige as forças da história pela sua soberania. Ele intervém misericordiosamente na vida do seu povo para conceder auxílio em tempos de necessidade e crise. E Deus fará por seu povo no tempo do fim o que ele fez pelos seus cativos hebreus. Assim como ele cuidou, né, de Daniel, seus companheiros e de todos aqueles que foram levados cativos, ele vai cuidar do seu povo também. Uma segunda reflexão, quando a gente olhou esse contexto que a Karine leu dessa história da alimentação, né?
por que que Daniel e os jovens hebreus, eles não quiseram se alimentar com as iguarias do rei? E aí trazendo para nós que tipo de pressão os jovens hebreus sofreram em Babilônia. Pelo menos quatro tipos de pressão. Uma pressão cultural, porque Nabucodonosor levava esses cativos para a Babilônia para aculturá-los segundo a cultura de Babilônia, em última instância, para tentar forçar uma mudança de cosmovisão. O que é cosmovisão? Lembram? É como nós enxergamos o mundo. Então, eles sofreram essa pressão para mudar sua cosmovisão. Qual é a leitura que eles faziam do mundo ao redor? Sofreram uma pressão física ali para comer a comida do rei. Por que que eles não queriam comer a comida do rei? Como o relato diz, porque ela era oferecida aos ídolos. E não estavam de acordo com o regime alimentar bíblico que a gente tem lá em Levíticos 11, que o Daniel e seus companheiros conheciam. Então, eles encontraram uma forma de pedir ali para o chefe dos eunucos, né, pro capataz ali que cuidava desses prisioneiros, olha, tudo bem, nos dê só vegetais durante 10 dias, testa, porque depois aí, se der certo, se você vai ver, você pode continuar nos alimentando dessa forma. Então, eles encontraram uma forma de acertar isso. E sofreram uma pressão intelectual também, pela cultura, sabedoria, a própria língua dos caldeus, né? Interessante que a grande parte do livro de Daniel ela é escrita em aramaico, que era a língua dos caldeus. E também uma pressão forte religiosa, com certeza, né? E aí a gente vê essa pressão religiosa pela mudança dos nomes deles. Então, por exemplo, Daniel, como a gente viu, é Deus é o meu juiz. Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Misael, semelhante a Deus. Azarias, o Senhor é meu ajudador. Qual a ênfase de todos esses nomes hebraicos? É Deus, né? A pessoa de Deus. Agora, olha os nomes babilônicos que eles receberam. Daniel recebeu o nome de Beltesazar. Bel protege sua vida. Bel era a divindade, uma das divindades ali de Babilônia. Então, Bel protege a sua vida, ou a vida do rei. Sadraque, a inspiração ao deus Sol. Mesaque, servo da deusa Sheba. E Abednego, servo de Nebo. São divindades ali babilônicas. Ou seja, a gente percebe uma mudança, uma inversão ali na ênfase de Deus, como soberano, como juiz, como né, quem é semelhante a ele, para uma ênfase em Babilônia, né, nas divindades babilônicas. E esse é o espírito de Babilônia. A gente vai ver ao longo da profecia que é esse espírito de Babilônia? De rebelião contra Deus. Né? O ser humano, num projeto de rebelião contra Deus, obstinadamente se rebelando contra Deus. Então, essa importante reflexão, essas pressões que os jovens sofreram ali e como eles, pela ajuda de Deus, conseguiram é, ter sucesso nesse capítulo 1. Outra, qual foi a resolução de Daniel frente à imposição de Babilônia, às imposições de Babilônia? Resolveu Daniel, no verso 8, firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Qual era o problema com a comida, né? Então, como todas as nações pagãs, eles comiam carnes imundas, né? Em desacordo com o que está lá em Levíticos 11. Os animais também não tinham sido mortos segundo a lei levítica, que era, né, quando é uma carne apropriada para consumo, então o animal tem que ser morto com o escorrimento do sangue, né, que o sangue não fique ali encapsulado na carne. Então, eles não foram abatidos dessa forma. Uma porção dos animais destinadas ao alimento era oferecida primeiro como sacrifício aos ídolos pagãos, né, aos deuses pagãos. Então, já toda uma questão religiosa envolvida. E o consumo também de bebidas alcoólicas, né, que era regado, essa alimentação babilônica, né, como o relato mostra, era regado ali a bebidas alcoólicas, ou seja, em desacordo contra princípios alimentares apresentados na própria Bíblia, né, no Antigo Testamento. E olha que interessante, né, a sabedoria de Daniel para lidar com uma situação complexa, né, e de dificuldade ali. Daniel entendia bem essa posição do chefe dos eunucos, do oficial, de que ele não poderia modificar a alimentação de Daniel. Se esses quatro chegassem lá quando eles se apresentaram para o rei, desnutridos, doentes, tal, quem seria morto? O próprio oficial do rei. Então, Daniel, sabendo disso, entendendo essa posição difícil do oficial, ele propõe uma opção. Olha, faz essa dieta para nós durante 10 dias, e ao final dos 10 dias você vai ver, né? Aí você tira as suas conclusões. Então, Daniel, ele dá uma saída numa situação crítica aí. Porque Daniel, pela sua confiança absoluta em Deus e fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, ele tinha certeza plena de que os resultados seriam positivos e muito bons.
E aí, qual foi a dieta escolhida? Uma dieta à base de vegetais e frutas, que era a dieta concedida inicialmente por Deus à humanidade na criação. Então, Daniel ele escolhe não contaminar-se. Então, percebe de novo os bastidores aqui, mostrando todo o processo decisório de Daniel e seus companheiros. Escolheram firmemente não se contaminar, né? Nem com a comida e nem com a bebida, né? O vinho alcoólico do rei. Outra reflexão: qual foi o resultado da perseverança e resolução de Daniel e seus amigos? A gente tem ali. E a esses quatro jovens, depois de 3 anos, né? Após 3 anos ali na dieta e nos ensinamentos ali, na preparação de todos os sábios ali para atenderem na corte de Nabucodonosor, após esses 3 anos, então, no verso 17, ora, a esses quatro jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura. Então, Deus retribuiu a fidelidade deles, dando conhecimento e dando inteligência. E aí, no verso 20, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Aí tem muita gente que diz assim, então eu vou parar de consumir carne, eu vou fazer uma dieta vegetariana igual a de Daniel, porque a minha inteligência e a minha sabedoria vai ser 10 vezes maior do que de todos os outros. É óbvio que aqui é uma atuação direta de Deus, né? É um milagre de Deus. Óbvio que Daniel vai para uma outra dieta para sair dali das carnes contaminadas, das carnes oferecidas aos ídolos, das carnes impróprias, da bebida alcoólica tal, mas é óbvio que é um ato divino ali, miraculoso divino, de conceder essa capacidade em sabedoria e inteligência 10 vezes maior para Daniel e seus companheiros, tá? Então, qual é a aplicação para nós hoje? Assim como Deus honrou a fé, lembra? Daniel decidiu firmemente, resolutamente. Assim como Deus honrou a fé dos seus servos na corte de Babilônia, Deus também nos dá sabedoria hoje para enfrentarmos os desafios do nosso mundo, da nossa época. E é possível se manter incontaminado pelos elementos corruptores da sociedade. Assim como aconteceu com Daniel, ele se manteve incorruptível, né, incontaminado, frente a vários elementos corruptores ali da sociedade que ele vivia, assim como aconteceu para ele, também é possível para nós, porque Deus honra aqueles que se mantêm fiéis a ele. Não precisamos, outro ponto, não precisamos nos isolar da sociedade e da vida cultural para servir a Deus. Deus nunca nos pediu para sermos eremitas, né? Olha, vamos viver em algum fim de mundo aí e esperar Jesus voltar. Não, Deus nunca pediu isso, muito pelo contrário. Ele sempre pediu para que testemunhasse, para que a nossa fé motivasse outros a terem a mesma fé e o conhecimento do próprio Deus. Então, Daniel não só viveu em meio a uma cultura fundamentada em mentiras, em erros e em mitos, mas ele foi instruído nela também. Lembra? Durante esses 3 anos, ele foi instruído em toda a cultura, em toda a sabedoria de Babilônia. Mas ele, mesmo sendo instruído, aí ele não perdeu a sua cosmovisão do Deus bíblico e se manteve fiel. Então, importantes lições, reflexões para nós dessa história do primeiro capítulo de Daniel. E para concluir, algumas conclusões rápidas aqui. Primeiro, o que a gente tira de lições para nós, para os nossos dias dessa história do capítulo 1? A relevância da educação na primeira instância. Os cativos hebreus ali eles se distinguiam porque estavam solidamente fundamentados na cosmovisão bíblica hebraica. Daniel tinha um torno aí de 15, 16 anos, né? A gente não sabe exatamente, mas pelo relato ali, a gente sabe que ele devia ser bem novinho. Então, essa educação que ele recebeu, ele e os seus companheiros na primeira infância, foram fundamentais para eles se manterem fiéis a Deus. Eles estavam vulneráveis, tinha muita pressão para que prestassem lealdade à ideologia de Babilônia, mas a cosmovisão deles, a visão de mundo deles, e a compreensão do caráter de Deus e das ações de Deus na história de Israel passada, que eles receberam ali dos seus pais, isso os fez se manterem firmes em território sólido, fiéis, embasados numa compreensão sólida de quem Deus é. E aí as dicas para a gente viver em uma cultura contemporânea, como é a nossa hoje, com base nessa história. Devemos estar alicerçados em um sistema de crenças que nos fornece uma perspectiva bíblica da realidade e nos ajuda a resistir às seduções pecaminosas do mundo.
Qual é esse sistema integrado de crenças? O que a Bíblia diz. Né? Que crenças são essas? O que a Bíblia diz. E essas crenças devem ser expressas em nosso estilo de vida, como expressão da nossa lealdade a Deus. Então não adianta nada só conhecer. Nós precisamos conhecer e aplicar esse sistema de crença em nossa vida. Retirar-nos da sociedade e da cultura não é uma opção viável, como a gente já viu, mas nós devemos testemunhar da nossa fé mesmo em meio às lutas da vida real, do nosso dia a dia. E é claro, a gente precisa definir quais são esses limites da nossa interação com a cultura. Daniel definiu claramente ali, olha, eu vou estudar, né, a cultura de Babilônia, vou ser treinado, vou aprender o idioma, vou aprender sobre as crenças, tal, mas eu não vou ser influenciado por ela. Então, Daniel definiu claramente um limite ali dessa interação com a cultura que ele vivia na época dele ali. Então, esse é um panorama geral ali do livro. E a gente vai entrar agora em todas as histórias ao longo dos próximos estudos ali, tá bom? Vou interromper aqui o compartilhamento para ver se temos alguma dúvida, algum comentário. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Foi muito rápido. É mais histórico, né? Muitas das histórias a gente já viu quando a gente estudou todo o Antigo Testamento, mas acho que esse contexto foi interessante para a gente situar, né? Em que momento da história está Daniel e principalmente a primeira parte do estudo, como interpretar Daniel, que é o que a gente vai ver a partir da semana que vem. Alguma dúvida, colocação, pergunta? Fábio, ah, Diga, Sil. como sempre, a sua habilidade em resumir uma coisa absurda, né, de longa. Mas eu tenho uma coisa que você não. Eu estava achando que você ia começar por aí e não começou. Na sua visão, o que é, o que é ser profeta? Profeta. Boa pergunta. O que é um profeta? E o profeta é diferente do sacerdote, são duas figuras bíblicas que são diferentes. Quem é o Perfeito. profeta, Sil? É aquele que representa Deus diante do ser humano, diante da humanidade. Ele recebe uma revelação especial de Deus com o objetivo de comunicar essa revelação especial de Deus para a humanidade. Tem profetas locais que receberam revelações, mensagens de Deus para o período histórico que eles viveram, então, revelações específicas para aquele momento. E tem os profetas bíblicos, que receberam revelações que estão escritas para nós, para o nosso benefício. E o sacerdote é o inverso, o sacerdote é o representante do ser humano diante de Deus. Lembra quando estudou o ritual do santuário? Então, sendo bem objetivo, o profeta é isso. É alguém, um ser humano qualquer, escolhido por Deus, que recebeu uma revelação especial de Deus, com o objetivo de comunicar essa revelação especial de Deus para os seus semelhantes, com uma aplicação tanto local quanto global. Vou dar alguns exemplos aqui. Noé foi profeta? Não tem nada escrito, mas ele recebeu uma revelação de Deus. O mundo vai ser destruído por águas. Então, constrói uma arca e prega para todo aquele que entrar na arca com você vai ser salvo. Quer ver outro? Você sabe a primeira vez que aparece a palavra profeta na Bíblia? Primeira vez? É Deus falando com Abraão. É Abraão, exatamente, exatamente. Abraão, profeta. Então, porque assim, eu vejo profeta com dois objetivos, digamos assim, dois significados. Um que é o chamado boca de Deus, Sim. né, comumente falando, e o segundo como intercessor, né? Esse eu acho muito Aí, mais interessante, né? então, Sil, a intercessão, que é fazer a mediação entre Deus, o ser humano e Deus, aí é do sacerdote. Esse é o intercessor. Você não acha que Ele profeta é intercede. intercessor? Não, pode ser, eu preciso pensar se tem alguém que acumulou as duas funções na Bíblia. Aquele que Rodolfo, me ajude intercede, aí. né? Ele É pode que ser os O dois. Nós profeta? temos sacerdotes que foram profetas, que profetizaram. Nesse caso, eles intercediam também. Mas só profeta em si, o significado dele é um mensageiro, né? Ele é um porta-voz de Deus. é a boca. Ele, Exatamente. isso, ele é exatamente a boca. Ele tem a função dele é trazer uma mensagem, não é de interceder, né?
Mas sim, a gente tem sacerdotes que foram profetas, né, que desempenharam os dois papéis, de sacerdócio e de profetizar também. Profeta. A própria Abraão, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra ali e tal, não num papel formal, vamos dizer, mas, né, intercedeu. É isso. Mas isso é importante, se o profeta, a função da revelação profética é trazer a mensagem de Deus para o ser humano, que o ser humano não teria outra forma de compreender se não fosse, se Deus não decidisse revelar. Que, por Né? exemplo, você estava falando de Daniel. O Daniel, ele escreveu para quem? O que você falou? Você não falou do outro caso, né? Porque dizem que pode ter sido lá mais perto de Cristo, né? Não tão longe. Mas, Mas não é, não é. então, mas aí ele está, na verdade, escrevendo, falando para quem? Está falando para os judeus que estão exilados, né? Então, é óbvio, Não, não, não. Olha para que ele escreveu, já vou antecipar aqui, ó. ele estava falando para os Capítulo judeus. 12. Não, a mensagem não era para os judeus. Tanto é, olha que interessante, o próprio Daniel não entendeu um monte de Ele, coisa. sim, ele não entendeu. Não, Ficou doidão, ele desfaleceu, ele ficou sem isso, comer, sem dormir, porque ele não entendia a visão. Olha, exato. capítulo 12, verso 4. Quem tiver a Bíblia pode acompanhar aí. Ou depois de Tu, dele sofrer tudo porém, isso, é que ele ficou sabendo que não era para ele. depois de Exatamente. sofrer. Esse é o problema. Tu, porém, Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Ah, não, não é isso, Isso. peraí. Não, mas tem isso aí também. Tem também. E serra até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão, o saber se multiplicará. Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel, não se preocupa, fica tranquilo. Não é para você isso daí, ó. Aí tem aqui, ó. Depois do tempo em que o sacrifício. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel, fica tranquilo, mas não era esse, não. Não estou achando aqui. Eu estou falando porque Mas na minha Bíblia, na Bíblia que a Karine me deu, tem sempre uns comentários muito interessantes. E ele começa assim: para quem foi escrito? E o que eles falam, basicamente, nessa Bíblia que eu tenho, é que ele estava falando justamente porque os judeus estavam todos exilados, cabisbaixos, etc. Então, ele estava dando, de uma certa forma, a esperança de que as coisas iam melhorar. tem isso sim, tem isso sim. Porque o final da vida de Daniel, no final da vida, lembra, ele foi com 16 anos, Sim. e no final do período Ele ali vê a volta, dele, né? ele não volta. Daniel acaba não É, voltando, ele mas fica ele por vê. Babilônia mesmo. Mas já estava finalizando o tempo profético dos 70 anos, que o povo ficaria cativo. Então, qual era Exato. o drama de Daniel? Está finalizando os 70 anos e eu não vejo nenhum movimento de Deus para levar esse povo de volta. E aí o que ele lembrava? Mas o Messias vai vir desse povo. Como é que vai ser? Será que o nosso pecado foi tão grave a Deus que Deus se esqueceu de nós? Então, quando ele mostra o plano profético, que ele não entende uma série de coisas, eu não sei se os outros entenderam também, ô Silvio. Mas É, óbvio que tinha um componente de esperança aí, né? Deus vai revelando alguma. Daniel, fica tranquilo, eu estou controlando a história. Fica sossegado, Deus conta a história do mundo inteiro para ele, até o tempo do fim, até o estabelecimento do Messias, né? Então, é nesse mas sentido que eu achei que ele poderia ser um intercessor também, entendeu? no fundo, se você pegar o capítulo 9, o capítulo 9 é a oração de Daniel. Ele só Isso, intercede pelo povo. exato. Ele intercede. A oração de Daniel pelo povo, ele está intercedendo. E Daniel é o segundo personagem na Bíblia, tirando José, que não é mencionado nenhum erro, nenhuma falha, nenhum pecado. Óbvio que ele era pecador, mas não é mencionado, assim como em José. Hum, Então, e olha que interessante, quando ele ora lá no capítulo 9, ele se coloca junto também, né? Ele se inclui, se coloca ele na oração. Não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados nas tuas justiças, em tuas muitas misericórdias. Então, ele se inclui. Ele era fiel a Deus, mas ele se inclui, né? Então, ele está intercedendo, sim, pelo povo. É muito bonito o capítulo 9. A gente vai ver essa oração de Daniel, é maravilhosa de intercessão. Mas é isso, respondido sobre o profeta. sim, Nem sempre o profeta prediz o futuro, tá? Nem claro que sempre. não.
Não, não. Sim. O papel é uma mensagem de Deus. Se nessa mensagem de Deus tem componentes futuros, beleza, um profeta está trazendo alguma coisa de revelação futura. Mas é que hoje, na nossa cultura, profeta é o que que é, né? É alguém que vai predizer o futuro. Não necessariamente. Temos Não. inúmeros profetas que tiveram uma aplicação local, só com uma revelação local ali para o momento dele. É, tanto Muito que bom, é, Silvia, é que nós não. excelente. Desculpa, tá tudo certo. Não, pode dizer, pode Não, dizer. não, não, tá tudo certo, tudo certo. Mais alguém? Comentários, Rodolfo, Karine. Daniel, sou aluna. Vem não. Daniel, eu Deixa sou eu, aluna. deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham, ou quer dizer, ou às vezes já tem essa resposta, que tem alguma coisa a ver como se já estava escrito esses 70 anos, os 40 anos no deserto? Alguma, 40 não, Roberto. alguma coisa assim que foi semelhante? Os 40 não estavam profetizados. Os 70, Não, sim. Os 70 de cativeiro, sim. O profeta Jeremias diz claramente ali que seria o que o cativeiro duraria 70 anos. Por isso o drama de Daniel, vendo chegar perto dos 70 e nada acontecendo. E aí a gente vai ver esse drama, esse bastidor do drama mental e as visões que Deus vai dando para ele, contando o futuro, contando a história futura. E aí ele dizendo, o Messias vai vir sim. Está aqui, ó, dia e hora, estou te dando. Ó, Daniel não entendeu, né? mas em relação, uma semelhança em relação ao que Deus queria mostrar para o povo, assim. Tipo, era para ter vocês seguirem esse caminho, então vão virar cativos. Em que sentido você fala, Também. Roberto? Não, quando ele fala, quando você citou que Deus começa a demonstrar, ai, não vamos usar a palavra desistir, mas tipo, ah, tá bom, essa foi essa Hum, escolha, então, respeitar a escolha do povo, respeitar a escolha do é, povo. Que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente analisa, né? Ah, Deus puniu eles, quando a uhum, gente lê lá, né? sim. O verso 2, que Deus entregou o rei Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. Na verdade, Deus entregou como consequência das próprias escolhas do povo. Nunca é Deus que manda o sofrimento. Deus não está punindo aqui, tirando momentos muito específicos da história, tipo Sodoma e Gomorra e as últimas pragas, aonde aí sim é intervenção direta de Deus. Deus deixa o povo à mercê das suas próprias decisões. Só que o contrário, quando o povo fiel é fiel a Deus, aí sim Deus atua de forma sobrenatural, milagrosa, protegendo o povo. E aí é na aliança. Lá Deus diz, nas alianças lá da Torá, se vocês se mantiverem fiéis a mim, a lavoura de vocês não vai ser atacada pelos comedores, vocês vão ter saúde, vocês vão ser um povo culto e por aí vai. Agora, então, Deus aí está colocando uma tratativa sobrenatural, protegendo e abençoando. Mas se vocês rejeitarem a minha proposta, eu vou tirar essa proteção sobrenatural e vocês vão estar sujeitos a todas as dinâmicas de qualquer nação. Serem conquistados, serem perseguidos, terem ali todas as intempéries do tempo, terem doenças e por aí vai. Então, é o contrário, não é Deus que manda a maldição. Deus coloca a bênção e respeita a minha liberdade de escolha. Porque lembra, quando eu mostrei, foi meio rápido, mas eles entraram num processo de idolatria. Salomão chegou no nível mais baixo de idolatria, oferecendo seus filhos, trazendo todo o culto pagão que as mulheres as mais de 1.000 mulheres e concubinas que ele trouxe para viver com ele, traziam. Né? Então ele chegou no nível baixo. O Reino do Norte é a mesma coisa também. Né? Depois, quando foi destruído, vai se afastando de Deus. E por final, o reino de Judá vai se afastando de Deus, e aí foram conquistados. Mas Deus usa os juízos, Deus usa, na verdade, essas questões geopolíticas aí para trabalhar a história, né? E para mostrar ele conduzindo a história quando o povo se volta para ele. Acho que Mais também algum vão, ponto?
vão surgindo mais perguntas aí no decorrer, né? Hoje é mais a parte introdutória, e aí a gente vai também construindo. Mas se alguém quiser fazer uma última perguntinha, a gente espera. Colocações também, Rodolfo, Karine, de boa. Acho que a gente pode encerrar então, né, Fábio? Muito bom. É só uma, acho que para importante, quem puder ler entre um estudo e outro capítulo, a ideia é um capítulo por estudo, né? Até para ficar tranquilo. Porque aí você já tem as imagens, né? O que está sendo contado ali. E principalmente quando entrar na parte profética, aí vai ter um monte de dúvida. Aí a gente vai trabalhando nas dúvidas específicas. Então, para vocês irem se apropriando da história, que agora a gente está vendo a parte histórica, né? Então, vai ser a toadinha ali de tudo que está acontecendo com Daniel, desde Babilônia até o primeiro, os anos iniciais do reinado do rei Ciro da Pérsia. E aí a gente vai entrando nos detalhes, tá bom? Gente, eu não pedi antes, mas eu, eu lembrei agora. Eu queria muito que vocês orassem por uma questão aqui em casa essa semana. É, eu tô com. A gente vai ter um torneio de tênis do Tomás e, e é no sábado. E aí a gente está enfrentando aqui uma certa. A gente precisa de um milagre. Então eu preciso que vocês orem por um milagre, literalmente um milagre. Depois eu conto detalhes de toda a situação, porque tem, lógico que tem umas partes emocionantes, mas aí eu conto mais pra frente. Mas eu realmente, a gente precisa de um milagre aqui em casa, então eu queria que vocês orassem aí esse final de semana pra gente. Sim. Mas por E quê? aí eu acho que, Você entende torneio como trabalho? Ele não poderia fazer, cara? É isso? sim, não o trabalho dele, mas por conta de ser um. Outros estão trabalhando, não é algo só dele estar lá e ele trabalhando. Na verdade, é o contexto, né? Tem Ah, eu outros vou orar. trabalhando. Eu vou orar para sua cabeça esclarecer. Vou orar. E aí, então, é mais isso. E ele tá todo. Ele é super fiel, assim. Ele vai, ele fala: Eu não vou jogar. Mas, enfim, é um milagre. É uma situação que aconteceu. Ô, Que Então, Deus Ciro, traga sabe para esclarecimento. que, Ô, sabe para que Sil, que você deixa eu falar ora? uma coisa. Ora assim, ó, que seja feita a sua vontade. Aí vai dar certo. é verdade. Ô, Sil, Pronto. deixa eu falar uma coisa para ajudar a esclarecer. É porque a gente aprende que é não cuidar dos próprios interesses. Então, esse torneio para Karine é cuidar dos próprios interesses, entendeu? Não é cuidar dos interesses de Deus. Seria isso, né, Karine? Eu acho assim que é uma questão mesmo de compreensão, né, do mandamento. Quer dizer, é um mandamento, não é a minha compreensão, é um mandamento que nem não 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sábado é dele, não é nosso. E aí fala, não farás, não, nem trabalho nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então a compreensão de que abrange também todas as relações e todas as pessoas que estão também nisso. Então a gente entende claramente que não é uma questão que era para ser realizada no sábado, mas enfim, o universo ignora o mandamento. Então a gente tem que ir pelas bordas e tentando achar as lacunas aí. E Deus vai abrindo as portas. E nesse caso eu preciso de um milagre. Quer dizer, eu não. E o milagre não é a resposta que eu quero, entendeu? O milagre não é a resposta que eu quero. Mas a gente pode conversar disso outro tempo, porque são 9h10, então eu vou ficar falando aqui. A gente conversa disso depois. Só orem para que seja feita a vontade de Deus, por favor. Quem ora? Rodolfo? Pode ser. Vamos orar.
Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de iniciar o estudo acerca de mais um assunto da tua palavra. Abençoe a cada um de nós na nossa compreensão do que lemos, do que ouvimos a teu respeito. Abençoe também todas as nossas ações e esteja conosco em todas as nossas decisões e ajude-nos, Senhor, a termos o nosso ambiente favorável a obedecer a sua palavra. Perdoe nossos pecados, esteja também com os nossos amigos, nossos familiares e nos guarde e traga-nos de novo aqui no nosso próximo encontro, preparados e inspirados para ouvir a sua palavra novamente. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, gente. Fábio, foi muito bom mesmo. Muito